Então Jó respondeu: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente a minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Let us pray. Oremos. Father, we're dealing with difficult matters as we move through the book of Job. Senhor, nós estamos lidando com situações, questões difíceis à medida que nós passamos pelo livro de Jó. Give us believing hearts, Dá-nos corações que creem, not questioning hearts, não corações que questionem, but hearts that will trust you in every situation and hour. mas corações que estão dispostos a confiar no Senhor em cada situação e a cada momento. For we pray in Jesus' name. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. In our first message from Job, we saw three kinds of providence that entered his life. Na primeira mensagem acerca de Jó, nós abordamos 3 tipos de providência que entraram na vida de Jó, por assim dizer. Easy providence, A providência tranquila, difficult a providence, providência difícil and seemingly impossible providence. e a providência aparentemente impossível. And yesterday we saw how he reacted in all of these settings of providence. E ontem nós analisamos como é que ele reagiu a esses 3 tipos de providência. Submission. A submissão dele. Submission in the greatest of difficulties. A submissão em meio à maior das dificuldades. Submission to God when he was in great sorrow. Submissão a Deus quando ele estava profundamente triste. Submission to God when he had lost everything, including his health. Submissão a Deus quando havia perdido tudo, inclusive sua saúde. He recognized God's sovereign providence and he submitted to that providence. Ele reconheceu a providência soberana de Deus e ele se submeteu a ela. Now, if we read just the first 2 chapters of the book of Job, we will never know of his struggles. Mas se lermos apenas os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, jamais perceberemos as lutas que ele passou. It is not that he ever came to the place where he denied the providence of God, Não é que ele chegou ao ponto de negar a providência de Deus, but it's very clear he didn't understand what God was doing in his life. mas fica muito claro que ele não entendia o que Deus estava fazendo na sua vida. He didn't like what God was doing in his life. Ele não gostava do que Deus estava fazendo na sua He vida. struggled with what God was doing in his life. Ele lutou muito fortemente com aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. And he couldn't understand why God wouldn't explain to him what he was doing and why. E ele simplesmente não conseguia entender o porquê que Deus não explicava para ele o que estava fazendo em sua vida. And after the first 2 chapters, he finally explodes. E depois dos primeiros 2 capítulos, Jó chega ao ponto que ele explode. Remember our description of his state yesterday? Você se lembra da minha descrição do estado em que ele se encontrava? He's in the garbage dump, Ele está no lixão da cidade, a hopeless, helpless outcast. um pária que está sem qualquer esperança. Now, I don't have any idea how long Job's trials lasted. Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo duraram as provações de Jó. We're not told. A Bíblia não diz para nós. But finally, his pain presses him beyond his ability to stand it.
Mas chega um ponto em que a dor que ele experimenta o leva a uma situação em que ele não consegue mais ficar quieto. His sorrows crush him and he cannot keep silent. As tristezas dele o esmagam e ele não consegue mais guardar silêncio. His sores torment him and he has to give forth with piteous mournings. As suas feridas o atormentam a tal ponto que ele começa a se expressar com autocomiseração. After a number of days, he finally erupts like a volcano. E depois de um certo número de dias, ele age como se fosse um vulcão em plena erupção. And I want us to see, first of all, Job's continual struggles and complaints in his difficulties and sovereignty of God. Eu gostaria que nós primeiro analisássemos as lutas constantes e as reclamações constantes dele nessa luta travada com Deus. In chapter 3, he says he wishes he never had been born. No capítulo 3 ele diz que preferiria nunca ter nascido. Let the day perish in which I was born. Pereça aquele dia em que eu nasci. Let the night perish when they said a male child has been born. Pereça a noite em que disseram nasceu uma criança, um menino. He despises the day that he was born, the night that he was born, the light and the darkness of that day and night. Ele despreza o dia em que nasceu, a noite em que nasceu, a luz e as trevas desse dia. He even despises the stars that were in the sky the night that he was born. Ele chega a desprezar as estrelas que estavam no céu no dia em que ele nasceu. He says that should have been a day or a night when the womb of his mother was closed and he never would have come forth and have life. Ele diz que naquele dia a madre da sua mãe deveria estar cerrada de forma que ele nunca tivesse realmente nascido. In chapter 3 verses 11 and 12 he wonders why he didn't die in his mother's womb. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 13 ele se pergunta por que não morreu no ventre materno. And if he was born, why didn't he die just after he was born? E se tivesse nascido, por que não morreu logo após ter nascido? If he would have died in those moments, right now he would be at rest and he wouldn't be suffering what he's suffering. Se ele tivesse morrido, então ele estaria agora experimentando descanso e não estaria sofrendo. He would be in the grave with all the kings and counselors of the earth, he says. Ele estaria no túmulo como os conselheiros e os reis da terra, como ele diz. No one would have ever known him. Ninguém o teria conhecido. He would have only been an infant who never saw the life. Ele teria sido uma criança que jamais viu a vida. But he would be at rest. Mas ele estaria no descanso, where the wicked couldn't trouble him. Onde os malignos não podiam atormentá-lo. Where the weariness of his heart would be at rest. Onde a inquietação do seu coração estaria em pleno descanso. Where he couldn't hear the voice of his oppressors. Onde ele não poderia ouvir a voz dos seus opressores. Where the servant is free from his master. Onde o servo é livre do seu mestre e do seu senhor. In the later part of chapter 3 he continues to cry out. E numa parte mais avançada do capítulo 3 ele continua a clamar. Why is life given to a person who has to face such misery? Por que a vida é dada por uma pessoa que tem que passar por momentos tão miseráveis? Why is life continued in one who is so bitter in his soul? Por que a vida continua na alma de alguém que está tão amargurado? Why does God continue to give life to a man that's looking to die? Por que Deus continua dando vida a um homem que contempla a vontade de morrer? And he's looking for death more than men look for hidden treasures? E ele procura a morte mais do que os homens procuram tesouros escondidos. He would rejoice to find the grave, he says. Ele se regozijaria em encontrar a morte, ele diz But aqui. God has hedged him in and won't let him die. Mas Deus o trancou e não permite que ele morra. He says, my sighing comes before I eat. Ele diz, a minha dor aparece diante de mim antes de comer. Eating is no longer enjoyable because of all of my sorrows. O comer para mim já não traz júbilo por causa de todas as minhas dores, tristezas. I have no peace. Não tenho mais paz. I have no quietness. Eu não tenho mais quietude de espírito. I have no rest. Eu não tenho descanso. I have only turmoil. Eu só tenho dificuldades.
Now, before I would describe more of his sufferings, let me just say we need to understand where Job is. Antes de continuar a descrever seus sofrimentos, nós precisamos compreender aonde Jó se encontra. He reacts very strongly, Ele reage de uma forma muito forte, but he never curses God. mas ele jamais amaldiçoa Deus. And do you realize he didn't have a lot of the encouragements that you and I have today as we live as Christians? E você já parou para pensar que ele não conhecia muitos dos motivos de encorajamento que você e eu, como crentes, temos hoje? He didn't have a Bible. Ele não tinha uma Bíblia. He couldn't read "The Lord is my shepherd. Ele não conseguia ler, por exemplo, o Senhor é meu I pastor, shall not want." nada me faltará. He couldn't read, "Yea, though I walk through the shadows of death, Ele não conseguia ler, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, thou art with me." tu estás comigo. No Bible. Não havia Bíblia para ele. How would you like to be today without your Bible? Como é que você gostaria de se imaginar hoje sem ter a sua Bíblia? What do you do when trouble comes? O que você faz quando os momentos difíceis aparecem na sua vida? We go to the Bible first. Nós primeiramente corremos para a Bíblia. We find verses that comfort us and Nós strengthen encontramos us. versículos que nos confortam, que nos consolam. And then we go to the Lord in prayer. Aí nós nos comunicamos com Deus em oração. But he had no Bible. Mas ele não tinha Bíblia. He had no books about the lives of godly men. Ele não tinha livros acerca da vida de pessoas piedosas. One of the greatest blessings of my life is to be able to read the biographies of great Christians. Uma das maiores bênçãos que eu reputo ter na vida são a leitura de grandes biografias de pessoas sérias com o Senhor. Adoniram Judson, Adoniram Judson, David Brainerd, David Brainerd, William Carey, William Carey, C.T. Studd, C.T. Studd, Amy Carmichael. Amy Carmichael. If you've never learned the joy of reading the biographies of great Christians, I recommend those to you. Se você ainda não aprendeu quão jubiloso é ler biografia de pessoas assim, eu recomendo que você comece. And so many times they suffered, Tantas vezes essas pessoas passaram por sofrimentos. and were able to read how they came through those sufferings victorious. E é gostoso você poder ler como é que eles conseguiram sair vitoriosos desse sofrimento. He had no theology books to read. Jó não tinha livros de teologia para ler. He didn't have Charles Hodge writing on providence. Ele não tinha os escritos de Charles Hodge sobre providência de Deus. He couldn't read this which Hodge said. Ele não conseguiria ler isto que Hodge disse. We must allow the question of God's providence to rest with the knowledge that God is holy. Nós precisamos permitir que a questão da providência de Deus fique tranquila, simplesmente com o conhecimento de que Deus é santo. Thus the ends proposed in providence and the means adopted to reach those ends and the agency employed to accomplish His will is consistent with His infinite holiness and His perfect moral excellence. Portanto, os fins propostos pela providência e os meios adotados para atingir tais fins e a agência aplicada para realizar a sua vontade são coerentes com sua infinita santidade e com sua excelência moral perfeita. It's enough to know that God is holy, Hodges says. Basta saber que Deus é santo, Hodge diz. This is all the Scripture reveals on this important subject. É tudo o que as Escrituras nos revelam com relação a esse assunto tão importante. It's enough to know that God is governing His creatures out of His holiness and His righteousness. Basta para nós sabermos que Deus está governando as suas criaturas, movido à sua santidade e à sua retidão. There are questions, Hodge says, which can never be answered when we come to the providence of God and why He does what He does. Há perguntas, diz Hodge, que nós nunca teremos para elas respostas quando nós analisamos o porquê Deus faz as coisas como Ele faz. Job couldn't read that. Jó não tinha esse tipo de literatura para ler. Job didn't have any sermons to listen to while he was there. Jó não tinha sermões para ouvir enquanto ele estava naquela situação. He couldn't pull out a sermon and put it in his little record player from the last conference in Brazil.
Ele não tinha como pegar um cassete e colocar lá no seu gravadorzinho para ouvir da última conferência da Fiel. He didn't have a sermon from last Sunday that he could listen to that his pastor had preached. Ele não tinha uma fita do último sermão que o seu pastor havia pregado no domingo anterior. As far as I know, he didn't have any Christian songs to sing. E até onde eu saiba, ele não tinha nem sequer canções cristãs para cantar. Hasn't your heart been moved by the songs we've heard this week? O seu coração não é elevado pelo cântico que nós estamos aqui cantando? I sit on the front row about to cry. Eu fico sentado ali na primeira fileira e meus olhos se enchem de lágrima. Great is thy faithfulness, O God my Tu Father. és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. He didn't have great is thy faithfulness to sing. Ele não tinha tu és fiel para cantar. There was no poetry to recite. Não havia poesia a ser recitada. There's one little piece of poetry that I have recited hundreds and hundreds of times. Ah, uma poesia que eu recito centenas e centenas de vezes. It may not come out in poetry in Brazil, but here is what it says. Talvez não soe como poesia no português, mas ela diz mais ou menos o seguinte: My father's way may twist and turn. Os caminhos do meu pai podem ter suas voltas e mais voltas. My heart may throb and ache. Meu coração pode bater mais forte e doer. But in my soul I'm glad I know. Mas na minha alma estou contente de saber God maketh no mistake. que Deus não comete erros. I've quoted that in hospital rooms. Eu já citei isso em quartos de hospital. I've quoted that at funerals. Eu já citei isso em funerais. I've quoted that to my own soul. Eu tenho citado isso para minha própria alma. God maketh no mistake. Deus não comete erros. And there was no Savior who had died yet. E para Jó não havia um Salvador que havia morrido por ele. There was no Gethsemane where Christ was in such agony. Não havia para ele um Getsemane onde ele pudesse encontrar Cristo enfrentando aquela tremenda agonia. There was no Calvary where Christ poured out his life for us. Não havia Calvário para ele onde Cristo tivesse derramado a sua vida por ele. There was no knowledge of Christ as the great high priest at the right hand of God, making intercession for us. Não havia para ele a noção de Cristo como grande sumo sacerdote fazendo intercessão por nós. There was no theology of suffering or providence that he could read about. Não havia teologia do sofrimento ou da providência que ele pudesse recorrer e ler. I wonder sometimes if we had all of these things, how we might react were we in Job's sandals. Eu fico me perguntando se nós estivéssemos na pele de Jó, com todos esses recursos que eu acabei de citar, como é que nós reagiríamos na situação dele. So don't call his reaction a failure. Então não chame a reação dele de fracasso. His strong commitment certainly shook at the terrors that he faced. Certamente o grande compromisso que ele tinha com Deus estremeceu através das grandes provações que ele His passou. groans of distress pierced the night. Aquelas expressões dele de desânimo, de desalento, acabavam entrando noite adentro. And he was struggling. E ele estava lutando. And he had some complaints. E ele tinha alguns resmungos a fazer. As we read chapter 6, did you see it? Você viu isso no capítulo 6 em que nós lemos? He says his misery is greater than the sands of the sea. Ele diz que a sua miséria é maior do que a areia dos mares. Put his misery on a scale on one side. Coloque a miséria dele numa balança de um lado. Put the sands of the sea on the other side. Coloque as areias dos mares todos do outro lado. All the sands of the sea. Toda a areia de todos os mares. And Job's misery would overweigh all the sands of the sea. E a miséria que Jó estava experimentando pesaria mais do que as areias de todos os mares. He recognizes his misery comes from God. Ele reconhece que a miséria que ele experimenta vem de Deus. His misery is real. He's not imagining it. A sua miséria é real, ela não é imaginária. His misery is so great, as we've seen before, he wished he could die. É tão grande que, como já vimos antes, ele gostaria de morrer. His misery is so great, he fears he might deny God. É tão grande que ele teme chegar ao ponto de negar a Deus. Oh God, let me die, he Ele cried. diz: Senhor, permita que eu morra. He has no strength to hope, he says. Ele não tem esperança mais da vida. No prospects for the future. Nenhuma esperança quanto ao futuro. His strength is gone.
Fugiu dele a sua força. His flesh is hardened, he says. Ele diz que a sua carne endureceu. His wisdom is driven from him. O seu conhecimento como que se esvaiu dele. That's a picture of the sorrows and the complaints and the struggles that Job is facing. Esse é um quadro das lutas, do reclamo do coração de Jó. But let me show you, secondly, Job's basic problem. Mas em segundo lugar, eu quero mostrar para vocês o problema básico de Jó. He thinks that God owes him an explanation. Ele pensa que Deus deve a ele uma explicação. He thinks that God ought to tell him why this is taking place. Ele pensa que Deus tem que dizer para ele por que isso está acontecendo. Why can't there be someone between him and God who would intercede for him and bring to him understanding of why this is happening? Por que não pode haver alguém entre ele e Deus que interceda por ele, que jogue luz sobre esse acontecimento todo para que ele compreenda? He can find no one to help him before God. Ele não consegue encontrar ninguém para ajudá-lo diante de Deus. He affirms God's providence in chapters 12 through 13. Nos capítulos 12 a 13, ele confirma a providência de Deus. But why won't God talk to me? Mas por que é que Deus não fala comigo? Why won't God reason with me? Por que Deus não arrazoa comigo? He asks God to withdraw his hand from him if he's not going to talk to him. Ele pede que Deus retire de sobre ele a sua mão se Deus não quer conversar com ele. He recognizes God has brought him to the place, but God won't hear him when he cries. Ele reconhece que foi Deus que o trouxe até aquela situação, mas Deus parece que não ouve quando ele clama. He can find no justice at the throne of God. Ele não consegue mais encontrar justiça no trono de Deus. And yet in the middle of all of this, there's some of the most glorious statements that you'll ever read in the Bible. E ainda assim, no meio dessa situação toda, há algumas das verdades mais gloriosas que você encontrará na Bíblia que são He ditas. says in one place, I know that my Redeemer liveth, Ele diz em um certo lugar, eu sei que meu Redentor vive, and upon this earth again he shall stand. e ele estará sobre esta terra um dia. In chapter 23, he gets very low. No capítulo 23, ele está lá embaixo. Oh, that I knew where I might find God. Ah, se eu apenas soubesse aonde encontrar a Deus. Oh, that I might come before God's throne. De forma que eu pudesse comparecer diante do trono de Deus. I would be my own lawyer in the presence of God. Eu seria o meu próprio advogado, o meu próprio defensor diante do trono de Deus. I would set my case before God. Eu apresentaria o meu caso diante de Deus. I would fill my mouth with arguments. Eu encheria os meus lábios de argumentos para apresentar. I would demand an answer from God. Eu exigiria de Deus uma resposta. I would demand understanding from God. Eu exigiria de Deus compreensão dos fatos. But God is silent. Mas Deus está silente. He acknowledges in chapter 23 that God knows the way I take. Ele reconhece no capítulo 23 que Deus sabe o caminho que ele toma. When God has tested me, I will come forth like gold. Ele diz, quando Deus tiver me provado, eu sairei mais puro do que o ouro. I've walked in obedience to him. I've not turned back. Eu tenho caminhado em obediência ao Senhor, eu não voltei para Ele as minhas costas. But God is of one mind. Mas Deus tem uma mente única. Who can turn God? Quem pode mudar a mente do Senhor? What his soul desires, he does. O que a alma dele anela, Ele o faz. And he doesn't seem to want to talk to me right now. E parece que Ele não quer conversar comigo agora. I'm troubled at God's presence. Eu fico perturbado pela presença de Deus. I'm afraid of him. Eu tenho medo dele. Where is God? Onde está Deus? Why won't he answer me? Por que Ele não me responde? So Job's basic problem, greatest problem at this point is he can't find God's ear. Então, o problema básico de Jó nesse momento é que ele não consegue encontrar o ouvido de Deus. God won't answer him. Deus não responde a ele. God won't tell him why. Deus não diz porquê a ele. But he's got another problem. Mas ele ainda tem um outro problema. He not only is struggling, Ele não está apenas lutando,
And he's not only complaining to God, Ele não está apenas reclamando diante de Deus, but 3 friends show up. mas 3 amigos entram em cena. They come to help him. Eles vêm ajudá-lo. They came from far off. Eles vêm de uma distância bastante longa. They have the best of intentions. Têm a melhor das intenções. And when they first see him there on the garbage dump, E quando eles o contemplam ali no lixão da cidade, that's not Job. aquele ali não é Jó. Oh, I know Job. That's not Job. Eu conheço Jó, aquele ali não é Jó. As they looked from a distance, they couldn't find Job. À medida que eles o contemplam à distância, eles não conseguem identificá-lo como Jó. And then they came to the conclusion that is Job. E aí eles chegam à conclusão que aquele é Jó. And they sat in silence for 7 days and 7 nights. E eles se assentam com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Mourning with Job. Simplesmente enlutados junto com Jó, vamos dizer assim. Perhaps trying to figure out what's going on here. Quem sabe tentando entender o que está se passando. And then Job speaks, and then when Job has spoken, they speak back. E aí Jó finalmente fala, e quando Jó se expressa, aí eles respondem a Jó. But they've got one problem. Mas eles têm um certo problema. They've got a false theology. Eles têm uma teologia falsa. Now here you will see the importance of holding to true theology. Aqui vocês vão perceber a necessidade de nós termos uma teologia sã. They cannot comfort Job because they have a false theology. Eles não conseguem consolar Jó porque a teologia deles é falsa. And Job becomes very upset with them because they do not comfort him. They just continually attack him and accuse him of being a big sinner. E Jó não consegue entender a situação e fica chateado com isso, porque em vez de eles o consolarem, eles só o atacam dizendo que ele é um tremendo de um pecador. Here is their theology. Veja a teologia deles. God has a law code. Deus tem um código de leis. If a man will obey that law code, God will bless him. Se o homem obedece esse código de leis de Deus, Deus o abençoa. If a man disobeys God's law code, then God will curse him and he will die. Se esse homem desobedece o código de Deus, Deus o amaldiçoa e ele morre. Job, you were blessed for many years. That means you were obeying God's law code. Jó, você foi obediente durante muito, teve uma situação boa durante muitos anos, o que significa que você foi obediente. But now, Job, look at you. Surely you have broken God's law code, and you've broken it in a big, serious way. E olha, só olhar para você agora, Jó, para saber que você quebrou esse código de leis de Deus, é só ver a sua situação, olha só. Job, confess your sin before God, and you will get out of this garbage dump. Jó, confesse o seu pecado diante de Deus e você vai sair desse lixão com certeza. Maybe God will have mercy on you and restore you to all of your blessings. Quem sabe Deus tenha misericórdia de você e o restaure para todas as bênçãos que um dia você já teve. But don't sit there today, Job, and tell us that you have not sinned. Mas não fique aí tentando nos convencer que você não pecou, Jó. You're lying to us. Você está mentindo para nós. What have you done? O que é que você fez? Come clean. Vamos lá. The sooner you come clean, the better off you'll be. Quanto mais cedo você confessar, melhor será. Don't be so stubborn. Não seja tão teimoso. Your only hope is repentance of your sin. A sua única esperança é arrependimento do seu pecado. And each one of them takes their turn trying to browbeat Job. E cada um deles espera a sua vez para apertar Jó. And Job continues to say, "This has not come upon me because of any sin." E Jó continua simplesmente a dizer: isso não me ocorreu por causa de pecado. I do not understand why, but I know I have not sinned a great sin. Eu não entendo porquê, mas eu tenho certeza de não ter cometido um grande pecado. And after these 3 men are finished, one little theological upstart comes along. E depois que esses 3 terminaram o seu discurso, de repente aparece lá um serzinho estranho, cheio de teologia para falar com His eles. thought is, these older guys don't know what they're doing. Let me, the young guy, get to him. E aquele jovem diz assim, ó, esses coroas não sabem do que eles estão falando, sou eu que vou chegar e falar ao coração dele. And he berates Job for a while. E ele durante um tempo aperta Jó, But Job ignores him. mas Jó simplesmente o ignora. Oh. You know part of these men's trouble? Sabe qual é a parte do problema desses homens? And you know part of Job's trouble? E parte dos problemas de Jó?
They're all trying to analyze this thing by human reason. Todos estão tentando analisar o que está ocorrendo através do raciocínio humano. Now you can understand when lost men try to analyze things with human reason. Nessa altura dá para a gente entender o que acontece quando um homem perdido começa a analisar as coisas pelo prisma da sua mente. But sometimes as Christians we do the same thing. Mas a verdade é que, embora nós entendamos isso no incrédulo, às vezes nós fazemos a mesma coisa. We must always remember that human reason is not supreme. Nós temos sempre que nos lembrar que o raciocínio humano não é supremo. Some people act as if they know as much as God. Algumas pessoas agem como se elas soubessem tanto quanto Deus. They're the last word on everything. Elas sempre têm a última palavra. If they don't understand it, they can't believe it. Se elas não entendem, não compreendem, elas não conseguem crer. They have no idea that God's smarter than they are. Elas não têm a mínima ideia de que Deus é muito mais inteligente do que elas. Human reason, again, is not free from the effects of the fall. O raciocínio humano, eu repito, não está livre dos efeitos da queda. When I witness to a man, quando eu testemunho a uma pessoa, I can give him all the truth, all the facts, even a perfect argument if that's possible, and when I'm finished, he rejects it. Why? Eu posso dar a essa pessoa todos os argumentos, todas as respostas, a coisa muito bem abotoadinha, e quando eu termino, ele ainda rejeita. Por quê? I've given him the truth. Eu dei a verdade para ele. My arguments are indisputable. Os meus argumentos não têm resposta. My case is beyond question. A forma que eu apresentei o caso não tem como ele refutar. But he still doesn't believe. Mas ele ainda não crê. What's the problem? Qual o problema? The problem is this. O problema é o seguinte. The problem of man is not a head problem. Man's problem is in his heart. O problema do homem não está na sua cabeça, está no seu coração. I have students at school that want me to give them arguments that will freeze men in their tracks. Eu tenho alunos na faculdade teológica que gostariam que eu apresentasse para eles argumentos Bring the sinner to his knees. Que fizessem com que o pecador ficasse completamente sem resposta, de joelhos. Give me an argument, professor. Por favor, professor, me dê um argumento desse. Where I can argue people into the kingdom of God. De forma que eu possa argumentar as pessoas para dentro do reino de Deus. And I tell them you must realize man's problem is not in his head, it's in his heart. Mas eu digo para eles, vocês precisam entender que o problema do homem não está na mente dele, está no coração dele. Man's a rebel against God. O homem é um rebelde contra Deus. If you could give him a perfect argument, he still wouldn't receive it unless the Spirit of God moves upon his heart. Se você pudesse dar um argumento perfeito para ele, ele ainda não o receberia, a não ser que o Espírito de Deus tocasse o seu coração. His human reason is fallen and so is mine. O raciocínio humano dele é caído como é o meu. We have to be regenerated by the power of the Holy Spirit in order that our human reason might be able to think God's thoughts. Nós temos que ser regenerados pelo Espírito Santo para que o nosso raciocínio humano seja capaz de pensar os pensamentos de Deus. And then we have to bring that regenerated human reason under the authority of God's word, His revelation. E aí nós temos que trazer o nosso raciocínio regenerado debaixo da autoridade da palavra de Deus. So many times even professing Christians want to take the arguments of men more than what the word of God says. Tantas vezes crentes professos querem levar a sério mais os argumentos dos homens do que a palavra de Deus diz. Or the arguments of the remnants of their fallen human reason more than the word of God. Ou então as reminiscências dos seus raciocínios ainda caídos levar mais a sério do que a palavra de Deus. And our human reason must not only be under the authority of God's word, but we have to be under the guidance of the Holy Spirit. E o nosso raciocínio não deve estar apenas sob a palavra de Deus, mas sob o liderar, o dirigir do Espírito. Be careful of the human reason kind of running out here by itself, independent of the Word of God and the power of the Holy Spirit. Cuidado com esse negócio do raciocínio humano sair livre por aí, voando por aí, sem estar debaixo da autoridade da palavra de Deus e sem estar debaixo do domínio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. But oh, human reason has such pride. O raciocínio humano é tão orgulhoso, even in believers. Mesmo nos crentes. I am so brilliant. Eu sou tão inteligente. I am so smart. Eu sou tão vivo. I made the top grades in college and seminary. Eu tirei as melhores notas na faculdade e no seminário. I've got the final word on everything. Eu tenho a palavra final em tudo.
And the lost man doesn't realize he needs regeneration. O homem perdido não percebe que ele precisa de regeneração. The lost man doesn't realize he needs the Word of God and the Holy Spirit. O homem perdido não percebe que ele precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo. But sometimes Christians fall in the same pathway. Mas às vezes os crentes caem nesse mesmo caminho. Yes, I believe the Bible, but Sim, eu creio na Bíblia, mas I got this problem and this problem and this question and this question. Answer it for me, preacher. eu tenho esse problema e essa dúvida e esse problema. Por favor, pastor, responda isso para mim. Do you need more than the Bible? Você precisa mais do que a Bíblia? You'll never find any man that can answer all your questions Você jamais encontrará um ser humano que possa responder a todas as suas perguntas, until you get to heaven. até você chegar no céu. And I'm not saying that we shouldn't ask questions, E eu não estou dizendo que não devemos fazer perguntas, but we don't ask, well, I can't believe that until I understand it. mas nós não podemos dizer, eu não creio nisso até conseguir entender isso. If the Bible says it, we'd better believe it. Se a Bíblia o diz, é melhor que o creiamos. And we need to approach the Bible and every doctrine with a tender heart filled with the Spirit of God. E nós temos que nos aproximar da palavra de Deus com o coração terno, mexido pelo Espírito de Deus. Dr. DeWitt Talmage, when he was a young man, said he had great confidence in his human reason. O Dr. DeWitt Talmage, quando ele era jovem, disse que ele confiava muito no seu raciocínio humano. He was always asking, well, how can that be true? Ele sempre se perguntava, como é que isso pode ser verdade? Why did God allow that? Por que Deus permitiu isso? Why didn't God do something else here instead of this? Por que Deus não fez outra coisa aqui em vez de fazer isso? And he accosted preachers and other Christians. E ele colocava pregadores e outros contra a parede com essas perguntas. And one day, a pastor replied to his question. E um certo dia um pastor respondeu à sua pergunta. Young man, you must be willing to let Almighty God know some things that you don't know. Meu jovem, você tem que permitir que o Deus Todo-Poderoso saiba algumas coisas que você não sabe. And I would add, E eu acrescentaria, we must allow God to do some things we don't understand. nós precisamos permitir que Deus faça algumas coisas que nós não We entendemos. cannot demand that God explain all the whys and wherefores of what he does. Nós não podemos exigir que Deus explique todos os porquês e portantos que Ele faz. We must allow there to be some mysteries in our lives, Temos que permitir que haja certos mistérios na nossa vida, believing them to be true and accepting them as from God because we know he is God. aceitando essas coisas como verdade e crendo nelas como verdade, porque nós cremos nele como Deus. And if that is not your heart, you will never know the truth. Se o seu coração não é assim, você jamais conhecerá a verdade. You will never live by the truth. Você jamais viverá pela verdade. You will never find comfort in your trials by the truth. Você jamais encontrará consolo para suas provações na verdade. You will never die joyfully by the truth. Você jamais morrerá com júbilo pela verdade. So we must say, God is God. Nós temos que dizer, Deus é Deus. We're little puny human creatures. Nós somos vermes. Sovereign providence says he has the right to do with us as he pleases. A providência soberana diz que Ele tem direito de fazer conosco o que lhe apraz. He doesn't have to explain his ways to us. Ele não tem que nos dar satisfação dos seus caminhos. He has told us he is just and righteous, and that is enough. Ele nos diz que Ele é justo, que Ele é reto, e isso nos basta. He has his reasons even when we don't know them and when he won't share them with us. Ele tem as suas razões, os seus motivos, mesmo quando nós não os conhecemos, e Ele não está disposto a partilhá-los conosco. But we do know he's working for our good and his glory. Mas nós sabemos que Ele está operando para o nosso bem e para a glória dEle. Job at this point could not begin to imagine that his story would be written in the Bible. Jó, a essa altura, jamais podia imaginar que a sua história um dia seria registrada na Bíblia. And that multitudes, millions of people in years to come would find comfort in his story. E que multidões, milhões de pessoas em tantos séculos encontrariam consolo na história dele. But for now, Mas agora, nesse momento, in our story, na nossa história, he doesn't understand.
Ele não entende. Yesterday I told you about two young men. Ontem eu contei a vocês acerca de 2 jovens. I want to close this morning by telling you about 2 more young men. Eu quero terminar nesta manhã contando sobre outros 2 jovens. Different young men. Outros 2 jovens diferentes. When I was pastor in East St. Louis, Illinois, I played basketball with some of the young men of the community at the local school. Quando eu era pastor, numa parte de St. Louis, no Illinois, eu jogava basquete com uma turma da igreja. My church was here. A minha igreja estava localizada aqui. School was here. A escola se localizava aqui. I lived across the street over here. E eu morava do outro lado da rua aqui. So I would just walk over to the school and there were some guys playing ball and I would ask if I could play with them. Então eu atravessava a rua, chegava na escola, via uns rapazes jogando basquete, eu perguntava se podia jogar com eles. Now I wasn't 68 years old É then. claro que eu não tinha 68 anos de idade naquela época. I was 26. Eu tinha 26. And so we'd play Então nós jogávamos. and I would get to know them. E eu conhecia aqueles jovens. And one by one they'd have to go. E um a um eles tinham que ir embora. And finally there would be just me and another guy. Até o momento em que havia apenas a minha pessoa e mais um. And we'd stop to rest. Aí a gente parava para descansar um pouco. And I would talk to him about the Lord. E eu começava a falar com ele acerca do Senhor. One young man's name was Joe Purcell. O nome de um jovem desses era Joe Purcell. And one day on that basketball court when everybody was gone, I led him to the Lord Jesus Christ. E um dia, quando todos haviam ido embora, eu o levei a Cristo. Joe was saved, Ele foi salvo. came and united with the church and was baptized. Ele veio, entrou numa igreja, foi batizado. And then a little later, another young man, when everybody was cleared out, named Gene Cotton, did the same thing. Mais tarde, uma outra situação semelhante, um outro jovem chamado Gene Cotton, a mesma coisa aconteceu. Gene was saved, joined the church, was baptized. Gene foi salvo, entrou numa igreja, foi batizado. And they began to grow in the Lord. E ambos começaram a crescer no Senhor. They both fell in love with young ladies in our church. Os dois se apaixonaram por jovens da nossa igreja. And they were married. E se casaram com essas jovens. Joe Purcell and his wife were expecting a baby. O Joe Purcell e a esposa aguardavam a chegada de um filho. Now, Joe was a great basketball player. O Joe era um jogador de basquete tremendo. He played on the high school team. He was a star. Ele jogava no time da escola, ele era a estrela do time. But after he graduated and was married, he played on our church team. Mas depois de se casar, se formar, ele começou a jogar no time da nossa igreja. And one night, as he was driving out Buncombe Road there in our community, E uma certa noite, à medida que ele estava indo com seu carro numa estrada ali da nossa comunidade, a man was coming from the other direction. um homem vindo da direção contrária And the man missed the curve. He was drunk. errou a curva porque estava bêbado. And Joe Purcell was killed at You- the age of 22. E o Joe Purcell foi morto com 22 anos de idade. I had a lot of questions, Eu tive muitas perguntas, but I knew God had the answer. I didn't know the answer. mas eu sabia que Deus tinha a resposta. Eu não sabia a resposta. The child was born and grew up and never did know her daddy. Aquela criança nasceu, cresceu e jamais conheceu seu pai. Joe's wife, Jan, married again. A esposa do Joe, a Jan, casou-se novamente. She's probably in her late 50s now. Hoje ela deve estar na casa dos seus 50 anos de idade. Now, Jan went through a lot in that time. E a Jan passou por muita coisa difícil naquela época. But now Jan has been in the hospital for months with a sickness they cannot cure, it seems. Mas agora a Jan está no hospital há meses com uma doença que não pode ser curada. I'm sure Jan has asked God many times, why did you take my husband from me? Eu tenho certeza que a Jan já perguntou a Deus várias vezes, por que o Senhor tirou meu marido de mim? But she's never got an answer. Mas ela nunca obteve uma resposta. It is enough to know that our God is a providential God, Basta-nos saber que o nosso Deus é o Deus da providência. and He can do with us as He wills. E Ele pode fazer conosco conforme lhe apraz. The other young man, Gene Cotton, O outro jovem, Gene Cotton, at the age of about 56, he contracted cancer. com mais ou menos 56 anos de idade, ele apareceu um câncer He nele. was a superintendent of a school.
Ele era o diretor de uma escola. And Gene knew he was going to die young. E Gene sabia que ia morrer ainda jovem, relativamente jovem. But his final days were filled with praise to God, submission to God, and testimony to all that he could find of the greatness of our God. Os últimos dias dele foram repletos de um testemunho, de um júbilo, de uma certeza que ele podia confiar em Deus a todos com quem ele teve contato. 2 boys on the same basketball court. 2 jovens na mesma quadra de basquete. Saved on different days. Salvos em dias diferentes. One dies young. Um morre jovem. One dies a little older, but still young at 58 or so. Um morre mais tarde, mas ainda de certa forma jovem. Why? Por quê? Why? Por quê? I don't know. Eu não sei. I've thought about it and prayed about it, and I've even said, God, why? Eu orei, pensei no assunto e cheguei a perguntar a Deus, por que, Senhor? But I've never gotten an answer. Mas nunca obtive uma resposta. My human reason can't figure it out. Nosso raciocínio humano é incapaz de descobrir isso. Joe had so much to live for. Joe tinha tanto pelo que viver. And Gene was really coming into the blossom of his senior days and was a powerhouse for God. E Gene era uma pessoa que estava chegando aos dias da sua maturidade com um poder de Deus indescritível na vida dele. Why? Por quê? There are a lot of whys that will never be answered until we're with the Lord. Há muitos porquês que não vão ser respondidos até estarmos com o Senhor. And there's a song that I often sing. I'm not going to sing it for you, but I want to give you the words as I close. Uma canção que eu costumo cantar, não vou cantá-la agora, vou só compartilhar as palavras. It goes like this. Que diz o seguinte: Someday life's journey will be o'er, algum dia a jornada da vida terá terminado and I shall reach that distant shore. e eu atingirei aquele lugar distante. I'll sing while entering heaven's door. Eu cantarei enquanto estiver entrando nos portais do céu. Jesus led me all the way. Jesus me conduziu o caminho todo. If God should let me there review Se Deus me permitir ali revisar the winding paths of earth I knew, os caminhos tortuosos da vida que eu percorri, it will be proven clear and true. será provado clara e verdadeiramente Jesus led me all the way. que Jesus me conduziu o caminho todo. And hitherto my Lord has led all the way here to Brazil. E aqui também, o Senhor me conduziu aqui no Brasil. Now the word Brazil's not in the song. Brasil não está aqui na música que eu estou pondo agora. Today he guides each step I tread. Hoje Ele dirige, norteia cada passo que eu tomo. And soon in heaven it will be said, E logo no céu será dito: Jesus led me all the way. Jesus me conduziu pelo caminho And todo. then the chorus, Jesus led me all the way. E aí o coro: Jesus me conduziu o caminho todo. Led me step by step each day. Me conduziu passo a passo a cada dia. I will tell those saints and angels, Eu direi àqueles santos e aos anjos, as I lay my burden down, à medida que eu colocar os meus fardos no chão, Jesus led me all the way. Jesus me conduziu o caminho todo. That's all I need to know. Eu só preciso saber disso. I can't figure it all out, Eu não consigo descobrir como as coisas funcionam, but it's enough to know that he's leading me. mas basta saber que Ele está me conduzindo. My privilege is to follow. O meu privilégio é segui-lo. May that be the commitment of every heart, Que esse seja o compromisso de cada coração aqui, especially when we cannot understand. especialmente quando nós não conseguimos entender. Let us pray. Oremos. Thank you, Lord Jesus, for being our guide through life. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso guia vida afora. Thank you for being with us every moment because we do know you. Obrigado por estares conosco a cada momento, porque nós te conhecemos. You've promised you'll never leave us nor forsake us. Tu prometeste nunca jamais nos abandonar, nos deixar. You promise you'll go with us through the deep waters.
Tu prometeste caminhar conosco através das águas profundas. You promise you'll be with us even when we go through the valley of the shadow of death. Tu prometeste estar conosco até mesmo pelo vale da sombra da morte. What more do we need? Que mais nós precisamos? Thank you for walking with us today. Obrigado por caminhares conosco no dia de hoje. Thank you for living in us by the power of the Holy Spirit. Obrigado por viveres em nós através do poder do Espírito Santo. Help us to be submissive Ajuda-nos, ó Pai, a sermos submissos in every moment em cada momento da vida, and every hour em cada hora da vida, and every circumstance em cada circunstância da vida, and every trial. em cada provação. For we pray in Jesus' name. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.